grande debate em torno de faculdades públicas e privadas a respeito da qualidade de ambas é algo de longa data, mas nos últimos anos isso tem se acirrado, sobretudo pelo contexto político. Mas a pergunta que fica é, e hoje? Qual faculdade vale a pena fazer? Entrar numa universidade federal ou preferir as privadas? Qual é a melhor opção? Enfim, eu sou o Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Desde quando eu me entendo por gente, sempre existiu a discussão a respeito de qual faculdade, qual universidade é melhor, se são as públicas ou as privadas. Isso normalmente acontece quando as pessoas têm que escolher qual faculdade vão fazer. Isso é normal ali quando a pessoa termina o ensino médio, mas também é normal quando a pessoa já tem uma graduação, já terminou o ensino médio faz tempo e precisa escolher. E aí entra aí em questão se vale ou não a pena fazer uma ou outra. Enfim, essa discussão ela se torna ainda mais complicada, ainda mais complexa, devido ao arranjo político que a gente tem nos últimos anos. As universidades elas vêm sofrendo certos cortes de verbas, o que lança essa questão. Será que hoje ainda vale a pena fazer uma universidade pública, hoje em 2021? Essa, por exemplo, é a dúvida do Ayrton SDC, que mandou uma pergunta lá no meu Instagram, então hoje aqui já até faço um convite para você. Se você gosta do canal, quer trocar uma ideia comigo, você pode deixar sua pergunta aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, mas a pergunta do Ayrton é a seguinte: estou num dilema, faculdade pública versus particular, tenho neuras quanto a particular. Enfim, o Ayrton provavelmente quer saber qual universidade que ele escolhe. E para isso, a gente fez esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas e comparar uma com a outra. Para que você não se perca na nossa explicação, eu já adianto que eu dividi esse vídeo em dois momentos distintos. No primeiro, eu levanto os aspectos negativos, os aspectos contrários, os contras de você optar por uma universidade pública hoje. E num segundo momento, eu levanto os aspectos positivos, os prós da opção pela uma universidade pública. Óbvio que ao final a gente vai fazer um levantamento sobre isso e ver qual que vale a pena, qual que melhor se encaixa no seu perfil. Enfim, chega de papo, bora pro vídeo. Para começar o vídeo falando da universidade pública e dos institutos federais também, não tem como não mencionar de cara o corte de verbas. As universidades e os institutos têm recebido severos cortes de verbas desde o governo Temer para cá, isso também se agravou no governo Bolsonaro, e isso obviamente impacta na qualidade do ensino. Hoje se opera com muito menos verba, com muito menos volume financeiro do que se operou há um tempo atrás, ali no final dos anos 2000, começo do 2010. E isso impacta no ensino, impacta nas pesquisas, torna a universidade pública menos atraente para aqueles que querem fazer pesquisa, sobretudo para aqueles também que estão ali em um curso que demanda tecnologia. Os laboratórios ficam ultrapassados muitas vezes, porque, como eu disse, não há tanta verba, não há mais verba, essa é a verdade, para que essa pesquisa seja uma pesquisa de ponta. Há, de fato, um sucateamento da estrutura universitária. Isso é um ponto bastante negativo. Então já adianta aqui que se você está aqui, caiu de paraquedas e não está ali pensando em fazer filosofia, está aí com uma dúvida a respeito de cursos mais técnicos, mais tecnológicos, isso é muito importante de ser levado em consideração. As estruturas hoje, de boa parte das universidades e dos institutos, têm sofrido com esse problema. Mas não é só sobre o corte de verbas direto em pesquisa que a gente precisa falar. Há outro ponto contrário, que diz também diretamente a respeito à qualidade de ensino e esses cortes, que é, obviamente, aquilo que muita gente sempre falou, que é a ameaça constante de greves. É claro que o número de greves ele vem sendo reduzido ao longo dos anos. Raramente hoje a gente tem uma grande greve universitária, mas a ameaça sempre existe. E isso, eu lembro, quando eu era adolescente, sempre foi um fator para ser levado em consideração. Antigamente, bem antigamente, havia a discussão de que na Universidade Federal você entrava, sabia quando entrava, mas não sabia quando saía, de tão constantes que eram as greves no governo Fernando Henrique, no governo Collor, ali durante a década de 90. Volto a dizer que durante os anos 2000 e 2010, essa inconsistência ela ficou mais tranquila, sobretudo pela valorização do magistério básico, tecnológico e superior, ou seja, essa ameaça de greve não é mais como nos anos 90, mas pode voltar a ser. Então o ponto aí de greve realmente é algo para a gente ficar aí pensando se vale a pena, sobretudo para quem tem pressa. Mas eu adianto que aí para mim, pelo menos para mim, não é um grande medo, mas é um ponto negativo, sim. E há um outro ponto que deve ser levado em consideração,
Eu não sei se ele é exatamente contrário, mas para muitas pessoas pode ser um ponto contrário, que diz respeito ao perfil que você vai encontrar ali de aluno e também de professor. Se a gente compara as universidades públicas com as privadas, por vários motivos, nós temos professores que muitas vezes são grandes pesquisadores, isso nas instituições públicas de ensino, né, nas universidades públicas, mas que às vezes não tem tanto manejo assim com os alunos. Isso não é regra, mas existem. A gente sabe que existem professores que são bons pesquisadores, mas com uma didática ruim, professores normalmente que não lidam com os alunos de uma forma tão aberta como nas particulares. Por quê? Porque é óbvio que a pressão pela perda de emprego muitas vezes amolece o professor da particular, a cobrança é menor. Então, espere, não estou dizendo aqui que são todas as universidades particulares que fazem isso, não estou dizendo que isso é uma regra geral que vale para todo mundo, não vamos generalizar as coisas. Mas, em média, o que a gente sabe, isso é notório, é que a cobrança, muitas vezes, nas universidades públicas, ela é mais severa, sobretudo porque o professor aí, por ser um servidor público, por estar estável, ele não tem medo da ameaça de perda de emprego. Ou seja, ele não fica aí na mão dos alunos. Então, se você tem aí certo receio quanto à relação como professor, é bom você ficar de olho. Mas ainda um outro problema na universidade pública. E esse problema aqui eu vou dizer respeito sobretudo para aqueles que são pouco mais velhos, né? Se você tem certa idade, é bom ficar atento, porque alguns cursos eles têm um perfil bastante traçado. Cursos como Direito, por exemplo, e outros como Medicina, Comunicação, eles exigem quase que dedicação exclusiva. Então, se você já tem uma certa idade, tem um emprego, está estabilizado e vai adentrar num curso desse na universidade pública, preste atenção, porque ali você vai ser tratado como um jovem que não tem uma família. Isso é normalmente a regra, porque é o perfil do aluno. Então, a cobrança em você pode às vezes ser maior do que você pode aguentar. Sobretudo porque, como eu disse, o perfil ali do aluno também importa, também impacta na forma de avaliar, na forma de levar o curso. Sobretudo porque alguns cursos também não são ofertados no noturno e sim durante o dia inteiro. Então é bom ficar de olho nisso porque é, de certo sentido, um ponto contrário. Mas chega de falar de ponto negativo das universidades públicas, vamos falar agora dos positivos. Vou começar dizendo aqui que boa parte dos pontos que eu vou falar pró-universidade pública são polêmicos. Mas eu vou adiantar também que eu sou um avaliador do INEP, registrado no INEP, que é o órgão que fiscaliza, regulamenta e avalia as instituições de ensino públicas e privadas. Então, tudo que eu disser aqui tem um pouco dessa base. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero afirmar é que não tem como fugir. As melhores cabeças do país, na maioria das áreas, talvez não todas, mas na maioria delas, estão nas universidades públicas, ou nos institutos públicos de pesquisa, ou nos institutos federais. Isso se dá por vários fatores, mas sobretudo pela estabilidade do emprego e valorização também salarial. Então, não se ofendam, é claro que existem grandes pesquisadores nas faculdades particulares, existem excelentes professores nas particulares, mas quando a gente fala de intelectualidade, de pesquisa, sobretudo em filosofia, então, é nas universidades públicas que você vai encontrar as maiores cabeças. Não tem jeito, e isso serve para várias áreas. Talvez não ali para medicina ou para alguma outra área técnica, que há um grande mercado privado por trás. Mas para as áreas mais básicas, não tem jeito, é ali que você vai encontrar as melhores pessoas. Mas não é só isso. Quando a gente compara geralmente ali toda a universidade pública com as particulares, o que a gente vai ver é que um universo muito, mas muito pequeno de pesquisa é feita nas particulares. Ao longo dos anos, as particulares se aperfeiçoaram muito, mas muito no ensino. Desde o ensino presencial ao EAD, há formas de avaliação múltiplas e variadas, mas pecam, ao meu ver, na pesquisa. Então, isso é um problema. A pesquisa em universidades particulares, ela ainda engatinha, é quase inexistente. Então, se você quer entrar numa faculdade para seguir uma carreira acadêmica, você vai precisar fazer pesquisa. Então, aí tem que ser não é que tem que ser, mas enfim, a universidade pública normalmente é o melhor lugar para isso. A não ser que você entre numa grande universidade particular que tenha pesquisa. Mas, como eu disse aqui, generalizando, quando a gente compara todas as universidades particulares com todas as públicas, o que a gente vai notar, óbvio, é que é na pública que a pesquisa acontece, desde a iniciação científica, aos programas de mestrado, doutorado, enfim, é ali que normalmente acontece.
Por falar em mestrado e doutorado, esse também é um grande ponto positivo das universidades públicas. Se você pensa em seguir uma carreira acadêmica, não precisa nem ser de filosofia, pode ser de filosofia, de sociologia, de história, de letras, de matemática, de física. Se você pensa em seguir uma carreira acadêmica, seja como professor universitário ou como pesquisador, vou ser honesto com vocês. É mais fácil você seguir esse caminho por uma universidade pública. Por quê? Porque normalmente as universidades públicas ofertam programas de mestrado e doutorado. E é ali que é a porta de entrada para a pesquisa no país. No Brasil como um todo. Então, digamos que não é que seja impossível, atentem-se a isso, não é que é impossível você fazer graduação numa particular e entrar na pesquisa, não é isso que eu estou falando, mas é de fato mais fácil, se você já está ali no time, né, da universidade, seguir, fazer mestrado, doutorado, ter contato com outras universidades. Então isso também é um bom ponto positivo, que é um pró sim para a universidade pública. Mas enfim, Felício, qual hoje vale mais a pena fazer com esses cortes de verbas, com a ameaça de greve, com a pesquisa? O que eu posso fazer? Olha, são várias variáveis, não vai ter aqui uma resposta correta. Tem um outro ponto que eu queria muito aqui destacar, que é a crise econômica do país. Então, como eu sei que muitos também passam por uma dificuldade, eu no caso passei, mas muitos passam ou vão passar, pela dificuldade de ser do interior e ter que se deslocar para a capital muitas vezes para fazer faculdade. Olha, isso é um gasto, e é um gasto muitas vezes complicado. Ao meu ver, que é uma opinião meramente pessoal, eu acho que para essas pessoas que podem fazer universidade pública, mesmo às vezes se deslocando de uma cidade para outra, se isso não vai impactar muito gravemente a sua vida financeira, a sua vida familiar, eu ainda acho que a universidade pública é, na maioria dos casos, um lugar melhor de se fazer faculdade, de fazer sua graduação. Mas é claro que você tem que levar em consideração o aspecto financeiro, porque muitas vezes esse deslocamento e a residência numa cidade fica mais oneroso, muito mais oneroso do que pagar uma mensalidade particular. E sobretudo também, mas aqui sobretudo, o curso que você quer fazer. Pois alguns cursos, não vou mentir, você encontra boa parte de uma qualidade excelente, muitas vezes superior ao público, em algumas privadas. Isso é preciso ficar de olho. Então, na moral da história, vale muito aí de como isso afeta a sua vida, afeta a sua vida financeira e de qual curso você vai fazer. Para quem é aqui da filosofia, eu não vou mentir, minha opinião, corra para a pública, a não ser que você saia de centros periféricos e vá, por exemplo, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, fazendo uma PUC da vida. Aí você está tranquilo. Mas fora isso, eu sempre vou sugerir aqui que você vá para uma universidade pública, porque ali, como eu disse, o caminho é melhor e mais estreito para a vida intelectual e científica do país. Mas enfim, você concorda ou não com essas visões? Se gostou desse vídeo? Se você gostou, não esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós temos aqui 2 vídeos diferentes para você. É isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.